Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando agora a nossa aula de número 7, deve ser a última desse nosso módulo inicial, falando, né, das questões lógicas para a gente. Temos a questão de número 15, a gente já deixou conversado um pouquinho, vamos falar novamente dela, resolver também a questão 16. Perdão, que dá uma ideia geral de questões lógicas, que não tem um assunto bem determinado e para a gente também não vai importar. Perfeito? Então, para depois a gente começar o nosso módulo 2, o módulo 2 dos Fundamentos da Matemática, um bom bloco de questões que a gente vai ter passando a limpo nesses temas que a gente tem, que a FCC tem gostado muito de cobrar. Vamos lá. Deixa eu abrir logo aqui na nossa telazinha. Perdão. Já deixamos marcados aí alguns tópicozinhos, né, na questão, no final da aula anterior. Vamos relembrar, né? Eu tenho 5 pessoas: Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair. 5. Desses 5, apenas um cometeu o crime. Beleza. O que é que temos mais? E aí é que nos dá a ideia do verdades e mentiras. O culpado do crime disse a verdade. E dos outros 4, 3 mentiram na declaração. Vamos dar um stop in the name of love? Deixa eu escrever logo isso aqui para que a gente deixe muito clara essa situação. Ó, na 15, são 5 pessoas. Eu tenho o culpado, que é só um, esse cara fala a verdade. Os outros 4 suspeitos, eu tenho que 3 deles mentem e um fala a verdade. Ou seja, no final, eu tenho que ter 2 pessoas falando a verdade e 3 mentindo. Sendo que dessas 2 aqui, um deles tem que ser o culpado. Vamos tentar descobrir quem é cada um deles. Ficou legal? Traduzindo isso aí para a gente? Segura aí, vamos voltar para a nossa questão. Além disso, nós fizemos uma conclusãozinha lógica no final da última aula, que Cássio e Jair não podem, ao mesmo tempo, falar a mesma resposta. Ora, Cássio diz: Jair é culpado do crime. O Jair diz: eu não cometi o crime. Ou seja, um contradiz o outro. Se o Cássio falar a verdade, o Jair vai ter que mentir. Se o Jair fala a verdade, Cássio vai ter que mentir. Um outro stop in the name of love. Vamos analisar isso aqui primeiro. Vamos para cá. Vamos para cá. Então, vamos pensar primeiro em Jair e... Qual é o nome do outro? Não, Jair não é Cássio. Cássio, Jair. O primeiro pensamento, o primeiro teste, lembra disso? Numa questão de verdade e mentira, nós vamos testar. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Cássio falando a verdade e o Jair mentindo. Vamos pensar. Cássio, imaginando, testando, Cássio falando a verdade, seria Jair é o culpado. Opa, encontrei o culpado logo de cara. Logo, o Jair, quando ele diz que eu não cometi o crime, isso seria o quê? Falso. Por quê? Porque ele cometeu. Pessoal, iremos, anular essa situação. Por que, PH? Por que a gente já vai anular logo de cara? Porque a questão nos diz que o culpado tem que falar a verdade. Por esse nosso teste, quem é o culpado? O culpado é o Jair. E, por logicamente ter informações diferentes de Cássio, ele teria que estar falando a verdade. Não pode. Ele estará mentindo. Então, ele não pode ser o culpado. Ficou legal? Pessoal, olha só. Vamos aqui rapidinho aqui para gente. Sai você, sai você. Veja a importância do entendimento lógico da nossa questão. Viram que eu coloquei lá em cima aqueles critériozinhos que a questão nos dá. Por que eu vou eliminar o primeiro item? Porque se Cássio estiver falando a verdade, o culpado é quem? Jair. Se o Jair for o culpado, ele tem que falar a verdade. Só que ele não pode estar falando a verdade. Por quê? Porque já tínhamos uma dedução que Jair e Cássio têm que ter respostas diferentes. Os dois não podem falar a verdade ao mesmo tempo. Conclusão, então, esse item.
Cássio falando a verdade, Jair mentindo, não pode acontecer. Obrigatoriamente, então, eu tenho que o Cássio mente e o Jair fala a verdade. Obrigatória. Isso aqui está fechado já. Vão faltar os outros 3, mas esse aqui já está fechado. Dessas duas informações, eu vejo que, primeiro, o Cássio é um dos suspeitos que mente. Por que ele não pode ser culpado? Porque o culpado fala a verdade. E o Jair é o outro que fala a verdade, só que ele é suspeito. Por quê? Porque a frase dele tem que ser verdade. O que é que Jair fala? Eu não cometi o crime. Isso é o quê? É uma verdade. Se é verdade, ele não é o culpado, ele é o suspeito que fala a verdade. Vejam novamente a ideia, o raciocínio lógico que a gente precisa ter numa questão de verdades e mentiras. Perfeito? Qual é o meu passo agora? Vamos ver o que é que vai acontecer com o Ernesto, com o Geraldo e com o Álvaro. No meu primeiro teste para eles, tá? Para eles. Pessoal, olha como é legal aqui também. Lá no nosso texto, se você olhar, olha aí o que é que Geraldo diz. Geraldo diz, foi Cássio que cometeu o crime. Pessoal, o Cássio pode ter cometido o crime? Não. Nós já chegamos a essa conclusão antecipada que o Cássio é um dos suspeitos porque ele está mentindo. Logo, Geraldo também tem que estar mentindo. Geraldo diz que o culpado é Cássio. Já sabemos que Cássio não é o culpado. Por quê? Porque ele está mentindo. Então, Geraldo também está mentindo e ele também é um dos suspeitos. Porque está mentindo. Falta agora, então, um dos meus 2 testes. Ou eu vou ter o Ernesto falando a verdade e o Álvaro mentindo, ou eu vou ter o Ernesto mentindo e o Álvaro falando a verdade. Por quê? Porque eu já sei que obrigatoriamente o Geraldo precisa mentir, porque o Geraldo fala de Cássio. E Cássio, por estar mentindo, não pode ser o culpado. Vou testar uma dessas duas agora. Bora lá? Pela minha primeira hipótese, vamos pensar. O Ernesto diz: Geraldo é o culpado do crime. Pessoal, o Geraldo pode ser o culpado desse crime? Não pode, porque já tínhamos feito essa dedução. O Geraldo é um dos suspeitos. O Geraldo está mentindo. Se ele está mentindo, não pode ser ele o culpado. O item 1 foi para o Beleléu. Vamos para o item 2. O Ernesto diz: Geraldo é o culpado? Falso. Realmente, ele não é o culpado. Geraldo disse: Cássio foi quem cometeu o crime. Falso. Já sabíamos que o Geraldo, né, tinha que falar uma mentira. E por último, o Álvaro diz: Ernesto não cometeu o crime. Isso é para a gente uma verdade. Ou seja, o Ernesto é o terceiro suspeito, porque, pela afirmação de Álvaro, ele é o terceiro suspeito. Vai pegar, então sobrou quem? Ora, sobrou o nosso grande amigo Álvaro. Da onde é que você está tirando isso, PH? Porque o culpado fala a verdade. Ora, antes dele, Jair é quem fala a verdade. Eu já sei que o Jair é aquele suspeito que fala a verdade. Quem é o outro? Nessa minha última informação, está aqui Cássio, está aqui Jair. Nessa nossa última informação, que bate direitinho cada uma delas, só me dá um culpado, aquele que fala a verdade. Veja que não tem mais nada, nenhum item falando de Álvaro. Quem é que vai me comprovar por Álvaro falar, perdão, por Álvaro ser o culpado? Porque é o único
além de Jair, que fala a verdade. E o cara que fala a verdade é o culpado. Tchuquinha da melhor qualidade. Pessoal, ficou na dúvida, volta a fita. Volta a fita, dá um. Rebobina a fita aí e dá uma lida novamente nesse, né? Dá uma lida, ó, é ótimo, né? Dá uma lida, é um espetáculo. Olha novamente esse nosso vídeo e anota isso tudo. Vai colocando, anotando direitinho cada uma dessas notas. Veja que quando a gente iniciou, aquela informação inicial é fundamental, né? Da gente traduzir o que a questão nos diz, ou seja, um culpado falando a verdade, 3 suspeitos mentindo e um suspeito falando a verdade. Esse suspeito falando a verdade a gente já descobre logo, Jair, pela conclusão entre Cássio e Jair. A partir daí, sobram 2 mentirosos para um falando a verdade. E esse um falando a verdade é o cara que vai ser o culpado. A única situação que me dá, né, essa montagem, 2 mentindo e um falando a verdade, é o Álvaro falando a verdade. Que se você notar, é até o grande finale da gente. Não tem nenhuma informação de Álvaro, sabendo se ele cometeu ou não cometeu o crime. Sobrou para ele. Gabarito da nossa questão. Opa, perdão, eu tenho que. Não é, ele não pede aí, é um cuidado que a gente precisa ter. Ó, vamos para cá. Veja que na nossa questão ele pede o único inocente que declarou a verdade. Meu povo, você já imaginou que depois você faz todo esse negócio todo, essa montagem lógica da gente, a gente marca o culpado? Não é o culpado que ele pede o único inocente. Ó, o único inocente que declarou a verdade. É isso que ele está me pedindo. Para a gente, então, o gabarito é letra E, é o Jair, é o cara que a gente quer. Tá certo? É aquele cara. Pegar, então, a gente poderia logo na primeira lascada, né? Na primeira situação, a gente já veria isso, sim. Porém, aqui para a gente o que vale realmente esse entendimento lógico, essa nossa dedução lógica, para que vocês realmente consigam desenvolver bem o raciocínio. Perfeito? Vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Outras questões lógicas, ou seja, a ideia é que você se enquadre com uma questão lógica, não necessariamente com algum assunto. Vamos afastar um pouquinho aqui. Ela diz o seguinte, eles tem o gabarito aí. Eu só afastar um pouquinho esse gabarito para que a gente não. Pronto, eu deixo só aqui a questão, fica melhor até para não atrapalhar a gente. Pronto, olha só. O código de um sistema de classificação. O código de um sistema de classificação de processos é composto por 3 vogais juntas, seguidas por 3 algarismos. A ordenação começa com o primeiro processo, cujo código é AAA000, e termina no 125º processo, cujo código é UUU999, seguindo sempre a ordem alfabética das letras e a ordem crescente do número composto pelos 3 algarismos. Nesse sistema de classificação, o processo, né, o 10.500 aí, terá o código. Questãozinha puramente lógica. PH, isso aí não seria análise combinatória? Não, eu posso até pensar na quantidade de maneiras, mas primeiro, nosso edital não falava em análise combinatória. Segundo, ele não me pede uma quantidade, ele quer saber o que é que está acontecendo, qual é o código desse processo 10.500. Beleza? Vamos matutar um pouquinho. Vamos aqui para a nossa telazinha em branco para que a gente possa resolver o exemplo 16. Então vamos lá. Vamos primeiro, para que a gente possa até deixar bem claro, vamos traduzir o que é que fala a nossa questão de número 16. Né? Ele tem 3 letras, né? 1, 2, 3 letras. E o código com mais 3
algarismos. Perfeito. 1, 2, 3. Esse aqui é o código. O código começa com A000. E ele fala aqui que pode ir até, ele fala até o último é UU 999. Mas a ideia é que, assim, para cada grupo de letras, vou começar agora com o meu cucuruto, eu posso ir na parte numérica até 999. Primeira conclusão lógica que a gente precisa ter. Antes de eu mudar qualquer letra, eu tenho que passar por todos esses números. Pessoal, quantos processos eu vou ter nessa montagem aqui? Muito cuidado. É só a gente olhar. Ora, se eu contar do 1 até o 999, eu vou ter quantos? 999. Mas eu tenho o triplo 0, 0, 0, 0. E somado vai ter 1000. Ou seja, a cada grupo de letras, só com os números, só mexendo os números, eu vou ter 1000. Perfeito? Vou ter 1000. Pensemos um pouquinho mais. Eu quero chegar, olha, qual é o meu objetivo? É chegar no 10.500. Vou deixar anotadinho aqui, 10.500, esse é o meu objetivo. Pessoal, se eu imaginar que é o seguinte, eu tenho A, eu vou ter A. Estão vendo o que é que eu estou montando aqui, não tá? Será que consegue cair sem eu falar nada? I, O e U. Ou seja, com o meu bloco inicial A, eu posso mudar quantas letras? 5. O A, o E, o I, o O e o U. Como para cada grupo de 3 letras eu vou ter 1000 processos. Se eu pensar em um grupo onde as duas primeiras são AA, não importando a outra, eu vou ter 5.000 processos. Concordam comigo? Não, caiu a ficha não, PH. Vamos de novo. Para cada grupo de 3 letras, mudando apenas o valor do algarismo, são 1000 processos. E as 5 primeiras letras, onde eu tenho como base o AA, A, E, I, O e U, cada uma delas vai me dar quantos processos? 1000. Ou seja, mudando apenas a letra, a última letra do nosso código, eu já tenho 5.000 processos. 1000 para o AAA, 1000 para o AE, 1000 para o I, 1000 para o O e 1000 para o U. Já andei mais rápido aqui na minha contagem. Se nós pensarmos então que já contei todas essas, o que é que eu vou mudar agora? Vou mudar a letrazinha do meio. Qual é a letrazinha do meio agora? É o AE. Vindo quem depois? AEA, AE, AI, AEO, AEU. São mais, independente da letra que eu tenho aqui, são mais 5.000 processos. Com a partezinha AE. AEA mais 1000. AE mais 1000. I, O e U mais 1000. Ou seja, com esse comecinho AE, mudando as 5 letras, são mais 5.000 processos. Já estou em 10.000. Opa, estou bem pertinho de onde eu queria. Logo, então, pela nossa lógica, esse nosso 10.500 vai estar no AI. E agora, essa terceira letra vai ser qual? Ora, se a cada letrinha eu vou ter 1000 processos, eu quero só mais quantos? Só mais 500. Então, vai ter no AIA. É logo no ar que eu vou ter. Por quê?
O AIA vai do 000 até o 999. São 1000 processos. Ou seja, eu já ia chegar a 11 mil processos. Então, eu chego bem aí. Até que número, para mim, depois desses 10 mil que eu já coloquei, falta 500. Ou seja, vai ser do AIA 000 a o AI, muito cuidado agora, 499. Por que não 500, PH? Pelo mesmo motivo que a gente fez do 000 ao 999, que vai dar 1000 processos. Se eu fosse até o 500, eu teria que ter do 1 ao 500. 500 mais o 000. 000 conta para mim. Pensamento. O AIA 1 até o 499 são 499 códigos. Mais o 000 eu chego no meu 500, gabarito da nossa questão, letra B. Letra B. Ficou legal, pessoal? Puramente lógica, letra B, perdão. Puramente de raciocínio, né, de dedução lógica que a gente precisa fazer para que a gente feche esse nosso módulo inicial. Ficou legal, pessoal? Deixa eu aparecer aqui no tete a tete até mesmo. Ficou legal aí, pessoal, a nossa última questão, questãozinha de número 16, para a gente fechar aqui. Essa nossa aula de número 7, vamos fechar quase 3 horas e meia com essa parte inicial do nosso módulo. Pessoal, fica mais uma vez, toda a aula eu venho batendo nisso, toda a aula a gente vem comentando da importância que se tem de resolver questões lógicas. Mesmo com esse bloco de provas que a gente fez, eu tenho uma questão uma quantidade bem maior de questões de fundamentos da matemática, mas esse tópico é muito importante para a gente. Por quê? Porque pode diferenciar. Se você não treinando, não chega nessa dedução lógica, uma questão futura pode também te complicar. O que é que vale aqui para a gente? Treino, exercício. Isso é que é importante. Perfeito? Bom, finalizamos aqui o nosso módulo. Vou dar uma paradinha já até mesmo para a gente iniciar a próxima aula, já começando o nosso novo módulo, módulo 2. Vocês vão na próxima aula buscar o material com as questões bem amplo, com muitas questões, que realmente nessas últimas provas a FCC tem cobrado demais essa parte de fundamentos da matemática. E nós vamos passar a limpo todos os exercícios. Já sabe, né? Ficou alguma dúvida, vai aqui no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, manda lá como está o curso, como é que vocês estão sentindo, tá devagar, tá rápido, tá bom, tá ruim, fica à vontade, manda tua sugestão, tua crítica, teu elogio também, vale tudo pra gente aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, fundamentos da matemática, já procura aí ao lado o material da gente. Vou ficando por aqui, ó. Beijo no papai e na mamãe e até já.